abordar aí sobre o que é o arrebatamento, né, no próximo slide. Arrebatamento, olha aí o que diz o versículo 17 do capítulo 4, né? Diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Opa, o que quer dizer essa palavra, ser arrebatado? Vem do grego harpazo, e quer dizer tirar de um lugar com força e rapidez e levar para outro lugar. Para vocês terem uma ideia, você pode traduzir a palavra grega aqui para sequestro, porque é assim que é um sequestro. A pessoa não fala assim: por gentileza, você pode me acompanhar que eu quero te levar para o cativeiro? Quero pegar o seu dinheiro no Pix. Eles não fazem assim, eles te abordam e levam. Claro que eu estou dando uma ilustração negativa daqui, né, do assunto, mas para entendermos isso. Então, no arrebatamento, o Senhor não vai dizer assim: você já casou, meu filho? Você já fez a faculdade, minha filha? Já construiu a casa do sonho? Não, não, Ele virá e vai nos levar. Ele vai nos levar. Nós seremos arrebatados. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Já no próximo slide, nós temos exemplos na Bíblia de arrebatamento, de pessoas, de indivíduos, o que mostra para a gente, né, a ilustração daquilo que o Senhor vai fazer com um grupo incontável de pessoas, que são os nascidos de novo, os crentes, né? Aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas, por exemplo, nós temos o exemplo de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Esse é uma espécie de arrebatamento, levou para o céu, sem experimentar a morte. Nós temos o caso de Elias, que também foi algo extraordinário, né? Nós temos a carruagem de fogo separando ele de Eliseu, e ele sobe para a presença de Deus num redemoinho, também sem experimentar a morte. Nós temos o caso de Ló, que é bem interessante e ilustrativo, porque Ló foi tirado ali de Sodoma antes que viesse o quê? O juízo. Olha que significativo que é isso. Olha como ilustra bem o arrebatamento da igreja. O Senhor vai nos tirar antes de derramar sobre o mundo o juízo. E também é interessante o caso de Noé, que o Senhor preserva Noé durante o juízo. Aí já é uma ilustração daquilo que vai acontecer com Israel, por exemplo. O Senhor vai preservá-los, 144 mil, né, que vão pregar, as duas testemunhas e aqueles que serão selados. E temos também já no Novo Testamento o exemplo de Filipe, que era um diácono evangelista, estava lá numa mega conferência evangelística na Samaria, o samaritano se convertendo, e o Espírito tira ele e leva lá para o deserto, e coloca do lado da carruagem do ministro da economia, da fazenda da Etiópia. E o que ele está fazendo? Ele está lendo Isaías. Também é uma forma de arrebatamento, tirou de um lugar e levou para o outro, né? E João, que teve um arrebatamento singular, ele foi arrebatado em espírito. Mas vocês percebem então que essas passagens mostram para a gente que Deus já deixou exemplos, ilustrações de arrebatamento na Bíblia? Ora, se ele fez com vários aqui individualmente, o que impede dele fazer com toda a sua igreja? Nada. E é isso que é o arrebatamento, e acabamos de ver a ilustração bíblica desse fato. Nós seremos levados para a presença do Senhor. Nesse momento, eu quero fazer a diferença entre arrebatamento e segunda vinda, que geralmente é o que as pessoas confundem e muito. Então, em primeiro lugar, o arrebatamento só os salvos verão e participarão. Olha o que diz aqui o versículo 15 de 1 Tessalonicenses 4. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós... Quem é esse nós aqui? Ele diz, a igreja que está lá, né, em Tessalônica, a igreja do Senhor Jesus. Quando você lê o capítulo 1, versículo 1, fala isso, a igreja que está em Tessalônica, os crentes tessalonicenses. Então quem é esse nós? A igreja. É a igreja que vai experimentar o arrebatamento, que é diferente da segunda vinda. Enquanto no arrebatamento só os nascidos de novo verão e participarão, na segunda vinda não, todos verão, até aqueles que os traspassaram. Essa que é a verdade. Vá comigo para Apocalipse, depois a gente volta aqui para o nosso texto base, mas olha só, para ficar bem claro isso nas Sagradas Escrituras, leia comigo o capítulo 1, versículo 7, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Todo mundo comigo? Vamos lá? Diz assim as Sagradas Escrituras:
Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Perceberam a diferença? Enquanto está restrito aqui o arrebatamento para a igreja, a segunda vinda é para toda a humanidade. Aqueles que vão se converter no período da tribulação e aqueles que vão aceitar o sinal da besta e resistir à graça do Senhor. O verão é quando ele vai pisar os pés no Monte das Oliveiras, enquanto que no arrebatamento ele vem entre as nuvens. Próximo slide, então, esclarecido isso, vamos aqui entender algumas coisas importantes. Quando será o arrebatamento? Não é revelada a data, porque é justamente a ideia de surpresa, né? Porque se eu falo, amanhã eu vou almoçar na sua casa, se o pastor diz semana que vem eu vou estar na igreja e tal, vamos preparar as coisas. O arrebatamento não, você deve estar sempre preparado. Você pode estar com os pés aqui na terra, mas o seu coração, a sua mente tem que estar nos céus, tem que estar no arrebatamento do encontro que teremos com o Senhor. Essa é a ideia aqui, demonstrando assim a sua iminência, né? Vá comigo lá para 1 Coríntios agora. Olha que interessante como nós podemos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que é um texto paralelo quando fala da ressurreição. Então, 1 Coríntios capítulo 15, deixa eu ler aqui com vocês o versículo 52, diz assim a palavra de Deus: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Perceberam? No momento, no abrir e fechar de olhos. Você contou quantas vezes você piscou hoje? Você se prepara para piscar? Você pensa, agora eu vou piscar? Não, é essa ideia mesmo, de aquela rapidez, a iminência, e você não para pensar. Acontece, é isso que é o arrebatamento. Não é para marcar data, não é para marcar hora, não é para marcar dia, mas é para estar sempre preparado para esse momento. No próximo slide, como será o arrebatamento, né? Há uma ordem aqui: os que dormem e os que estiverem vivos. Volta lá comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 13, foi essa parte inicial que eu dei da questão cultural, histórica, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Tá bom? A nossa diferença em relação aos salvos e os perdidos. Mas olha que interessante aqui o versículo 15, diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Primeira coisa, a Bíblia vai usar a mesma expressão, vinda do Senhor, e isso é muito comum na língua, né? E no grego e no hebraico também tem isso, e em português você diz uma coisa com duplo significado, e pode significar duas coisas. A vinda do Senhor pode significar o arrebatamento da igreja, como pode significar a segunda vinda de Cristo. Como a gente sabe que uma expressão quer dizer uma coisa e quer dizer outra? Pelo contexto. Aqui é a chave, né? Quando você interpreta corretamente, você vai entender quando ele está falando de a vinda do Senhor para a igreja ou a vinda do Senhor para Israel. Então são contextos distintos. Isso aqui é muito importante, porque não é apenas o significado da palavra, mas o uso da palavra é que vai mostrar para a gente o que ela quer dizer naquele contexto específico, tá bom? Isso aqui é para quem está aí acostumado com exegese, essas regras de interpretação das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, tem uma trombeta que vai ser tocada. Olha, aliás, a trombeta e a voz do arcanjo, né? Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bem, por que tem uma trombeta aqui? Porque Israel recebeu de Deus 7 festas, e uma das 7 festas é chamada de Shofarot. Essa festa ela é tão enigmática, e Shofarot quer dizer trombetas, que hoje o judeu não chama a festa das trombetas de festa das trombetas, eles chamam de Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Mas nessa festa se toca o shofar,
a trombeta dentro da sinagoga. Mas é interessante, porque você não toca para aparecer. Quando se toca na sinagoga, é alguém que está tocando em algum lugar escondido da sinagoga, ele não está à vista, porque o toque da trombeta tem alguns significados, e o mais importante deles é reunir o povo de Deus. É um chamamento para estar diante de Deus, para várias coisas, mas aqui o toque da trombeta é isso, o ajuntamento de cada salvo do período da igreja em todos os lugares da face da terra. O Senhor vai nos reunir, por isso tem uma ação angelical e o toque da trombeta. E mais, quando a gente olha para cá, olha só, o encontro com o Senhor nos ares. Olha o versículo 17 novamente: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Muito bem, então o que nós estamos falando aqui? Algo muito interessante, que é o arrebatamento da igreja. Então, para entender o arrebatamento da igreja, deixa eu explicar para vocês um conceito judaico do casamento. Não é só um conceito judaico do casamento, é um conceito oriental. Como é que o pessoal lá no Oriente Médio casava? Casava durante o dia, né? Porque não tinha energia elétrica, né? E como é que era feito isso? Era casamento arranjado. Então imagina o seu Jacó, ele tem uma filha e tem uma fazenda, um pasto maravilhoso, e o vizinho dele, o seu José, tem um filho, e assim de cabeça de gado. Está feito o negócio, casa os dois, o gado com o pasto, e fica tudo entre as famílias. Então era feito um contrato, e eles eram considerados, né, legalmente casados. Claro que eles vão crescer, e aí chega a hora do casamento, e aí tem algumas coisas que acontecem. E o nosso casamento na igreja é baseado no casamento oriental, no casamento bíblico judaico. Por quê? Sabe o tapete vermelho que a gente prepara? Sabe que o noivo fica esperando aqui, depois ele avança um pouquinho para encontrar com a noiva, e a noiva é trazida até o altar pelo pai? Sabe a florista que entra primeiro? Por que tem essas coisas? De onde que veio isso? É tirado da cultura bíblica judaica do Oriente Médio. Como eles casavam durante o dia, o que era feito? Você tinha a comitiva da noiva e a comitiva do noivo, e o pai do noivo mandava os amigos do noivo ir trazer a noiva, encontrar com a comitiva da noiva, os pais e os familiares, os convidados, para virem se encontrar no meio do caminho. Eles saíam no mesmo horário e, portanto, eles iriam se encontrar onde? No meio do caminho, no meio do caminho da casa da noiva, no meio do caminho da casa do noivo. Agora, irmãos, por que é enviado os amigos do noivo? Para ter certeza que a noiva vai chegar no altar. Vocês nunca assistiram na sessão da tarde Noiva em Fuga? Então, é essa a ideia. Os amigos vão buscar a noiva para ter certeza que ela vai casar. E aí, é durante o dia, é quente. Você passou o melhor perfume francês, mas depois de uma caminhada debaixo do sol, pulando e festejando, você sabe o que acontece. Aí você tem quem? As floristas, jogando as rosas pelo meio do caminho. Você vai andando e pisando nas flores, ela vai exalando um cheiro, um perfume, e depois está todo mundo com o mesmo perfume no final da história. É daí que vem a florista. O meio do caminho, o pai, e aí agora está um pouco fora de moda casar com o véu, mas a moda vai e volta, né? Você sabe por que quando a noiva chega com o véu, o noivo levanta o véu da noiva? Por causa de Jacó, que não levantou o véu, e vocês sabem o que aconteceu. Então agora é por causa de Jacó, sempre tira o véu da noiva. Os casamentos judaicos são assim, até o dia de hoje, é um véu que não vê o rosto, mas aí chega um momento que levanta para saber se é ela mesma, é essa mesmo? Então, essas coisas estão na mente e no coração do apóstolo Paulo quando ele está escrevendo, porque todos sabiam, né, do contexto de casamento da época bíblica, que nós viemos adaptando ao longo do tempo, mas tem a mesma ideia. Então é isso aí. E depois vai para a casa do noivo.
e ele vai examinar o enxoval, mas aí já é o bema, o tribunal de Cristo. Então, irmãos, quando a gente olha para a figura do casamento, a gente tem que ter em mente a figura do arrebatamento. Por quê? Porque a relação de Deus com Israel é de marido e mulher. Eles casaram no Sinai, eles fizeram aliança no Sinai. Mas e de Jesus com a noiva, ou com a igreja? É de noivos, não casamos ainda. Nós somos a noiva sendo preparada para o casamento. Então esse encontro no meio do caminho é o casamento do Senhor Jesus com a sua igreja, a sua noiva. Por que nas nuvens? Porque é o meio do caminho. Onde é a casa do noivo, nosso noivo? O céu. Onde é a casa da noiva? Nossa terra, nosso habitat? Na terra. É por isso que nós vamos nos encontrar onde? Nas nuvens, meio do caminho. Agora, irmãos, o próximo slide é um divisor de águas. Por quê? Porque diz para a gente o que é a igreja. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 10, e eu quero ler aqui o versículo 32 com vocês, e dizer algumas coisas interessantes e importantes. Primeiro, quando Deus olha de cima para baixo, como é que Ele divide a raça humana? Já parou para pensar nisso? Veja bem, Deus faz divisão da raça humana, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele divide a raça humana. Nós dividimos a raça humana, e como é que nós fazemos? Por que nós fazemos isso? Para compreender, para definir, para entender melhor. Por exemplo, nós dividimos a raça humana geograficamente. Nós temos o quê? Os continentes. O continente europeu, asiático, africano, a Europa, a Oceania, não é? Nós dividimos o mundo economicamente. Olha só, nós temos os países de primeiro mundo e nós temos os países de, não é mais terceiro mundo. Olha como é fácil resolver os problemas. Você muda os nomes. As irmãs aqui, professoras, sabem o que eu estou falando. Você muda o nome, parece que resolveu o problema. Por exemplo, não existe mais favelas no Brasil. O que existe agora são comunidades. Está vendo como é fácil resolver o problema? Só muda o nome. Então agora são países emergentes. Olha que bonito. Resolveu o problema? Claro que não. Mas a gente divide, os países mais ricos, os países mais pobres. Também dividimos politicamente. Nós temos de um lado o socialismo e do outro lado o capitalismo. E Deus, quando Ele olha de cima para baixo, como é que Ele divide a raça humana? 1 Coríntios 10, 32. O que diz a palavra de Deus? Vou ler aqui para os irmãos, acompanhem na sua Bíblia. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Isso aqui é fundamental para entendermos a Bíblia. Quando Deus olha de cima para baixo, Ele vê judeus, Israel, e Ele vê os gregos, os gentios, e Ele vê um terceiro grupo, a igreja. O que é a igreja? É a união de judeus e gentios que creem em Jesus, aí fazem parte da igreja. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, você tem que perguntar: quem está falando? Deus está falando através dos profetas. Para quem? Para Israel? Para as nações? Ou para a igreja? De Israel, Deus será rei, o Senhor Jesus será rei. Das nações será juiz. E da igreja, Ele é o quê? Senhor. Quando a gente entende isso, irmãos, 50% dos problemas teológicos da leitura bíblica e da compreensão da escatologia são resolvidos. Tá bom? Então, quem é a igreja? Aquele que nasceu de novo, aquele que creu, dentre Israel, dentre as nações. Somos nós que fazemos parte da igreja. Então, quem será arrebatado? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Pode passar, nós falamos aí, né, onde vai ser, nas nuvens, já expliquei sobre esse assunto, pode passar por próximo, e aí então nós temos o propósito. Nós já lemos o propósito aqui no versículo 17, mas eu quero ler nas palavras de Jesus. Vai lá comigo para o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, e vamos ler aqui os versículos de 1 a 4. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 4. Todo mundo comigo? Acompanhe então a leitura.
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O irmão também cantou sobre isso, né? Muito bonita a letra. E a melodia também. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E aí, olha só, vou preparar-vos lugar. Irmãos, eu já mudei bastante nessa vida, e eu sei, até a gente ajeitar as coisas leva quase um ano, não é verdade? Não é quando você vai de um lugar grande para um lugar pequeno, aí você tem que doar, é uma dor no coração. Ou quando você vai estar num lugar pequeno, vai para um lugar grande, você tem que arrumar mais coisa para colocar, isso leva tempo, e o quadro, e tem que parafusar isso e aquilo. Bom, mas quase 2000 anos é o que o Senhor está preparando o lugar para a gente. Então deve ser um negócio muito bom. Vocês concordam comigo? Se há quase 2000 anos ele está preparando, a coisa lá deve ser muito top mesmo, hein? Aliás, o que a Bíblia diz? Que aquilo que Deus preparou não subiu ao coração humano. Vocês sabem o que quer dizer essa expressão? Essa é uma das expressões mais fascinantes que nós temos na Bíblia. Porque quando eu olho para a literatura de fantasia, de ficção, ou esses filmes, né, que tratam de forma ficcional sobre o futuro, tudo que o homem imagina, tudo que ele pensa, tudo que ele projeta, coisas das quais hoje são realidade porque alguém pensou nisso, né, como uma coisa do futuro. Estão entendendo? Esses camaradas, eles são amadores para aquilo que Deus está preparando. O James Cameron, o George Lucas, o Spielberg, eles são amadores quando eles planejam um mundo, né, da mente deles, ou até escritores como o Tolkien, que todo mundo vai seguir ali a jornada do herói na saga do Senhor dos Anéis, que tem mundos imaginários, línguas são inventadas. Esses são homens muito capazes, mas ainda assim são amadores para aquilo que Deus tem preparado para a gente no céu. Você já leu o Apocalipse? O João diz, olha, lá não vai ter isso, porque o que tem é mais ou menos isso. Ele não sabe falar o que tem, é como, é semelhante, não dá para definir em palavras humanas. Ele viu e ele descreveu com limitação da linguagem humana. É o que Deus tem preparado para a gente. Continua comigo no texto e diz assim, o versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Qual é o propósito do arrebatamento? Estarmos para sempre com o Senhor. Bem, e como é que nós vamos estar lá, se nós vamos ser arrebatados, né? Vamos ter os nossos corpos transformados, glorificados. Próximo slide, nós vamos ver dois textos muito interessantes, que é no Evangelho de Lucas e 1 Coríntios. Aliás, 1 Coríntios capítulo 15 é o texto mais profundo teologicamente falando. Por quê? Porque justamente fala do corpo glorificado. É um capítulo que eu vou e volto e sempre descubro e percebo a minha limitação e a minha limitação mesmo. Queria entender muito mais daquilo que está escrito ali. Mas olha só, que interessante que nós temos aqui, quando a gente olha para o corpo glorificado. Eu convido você então a abrir comigo lá em Lucas 24 é o texto que a gente vai ler aqui, mas eu vou ler também algumas outras passagens, mas deixa eu só pegar aqui com vocês. Vamos lá para Marcos primeiro, que diz que não se casam nem se dão em casamento. Vá lá comigo, Marcos capítulo 12, vamos ler aqui os versículos 24 e 25. Olha que interessante que é isso daqui. Eu não sei se vocês, enquanto a gente chega lá, eu não sei se vocês sabem, mas o último trabalho de pesquisa do Albert Einstein foi justamente saber como que a gente lida com o tempo, né? Com a matéria, o espaço e a profundidade dessas coisas. Ou seja, ele só queria saber como é que você entra e entende a eternidade. É só isso que ele queria. Essa foi a última pesquisa dele, né? Como é que a gente entra na eternidade? Como a gente conhece a eternidade? Como a gente passa para a eternidade? Como a gente consegue se teletransportar? E aqui eu estou falando para o pessoal do Star Trek aqui, então. Mas essa era a pesquisa dele, como a gente vence essa barreira da limitação física. Ele estava nesse momento da vida dele.
como um cientista. Mas eu quero ler aqui com vocês essas características para depois chegarmos nesses detalhes um pouquinho mais explícito aqui no texto. Diz assim, Lucas capítulo 12, versículos 24 e 25. Primeira coisa, e Jesus respondendo, disse-lhes, porventura não errais vós em razão de não saber das Escrituras nem o poder de Deus? Portanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Então, a palavra à parte aqui é para os solteiros que querem casar. Pouco tempo vos resta. Então, na eternidade, esquece. É aqui, agora ou jamais. Vamos lá, outro texto muito interessante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Não mais sujeito à morte. Uau, isso aqui é tremendo. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15. Deixa eu ler agora com vocês o versículo 53. Vamos lá comigo. Vamos lá? 15:53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Uau! Isso aqui é realmente maravilhoso. A corrupção é aquilo que nós conhecemos como envelhecimento, né? Quando você tem uma certa idade, está nascendo mais células do que morrendo. Depois de uma certa idade, está morrendo mais do que nascendo. É isso. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o Messias não veria corrupção, é que o Messias não seria comido pelos vermes. Lembra de Lázaro, morto de 4 dias? Que o Senhor Jesus diz assim, tirai a pedra, e o povo diz o quê? Senhor, já cheira mal porque é morto de 4 dias, já estava em estado de decomposição. Como ele foi sepultado na rocha, o corpo não estava sendo tocado pelos vermes da terra que iriam comer de fora para dentro. Mas no 4º dia começa a comer de dentro para fora. Isso é a corrupção. Por isso que o Senhor Jesus ressuscitou no 3º dia, para não ver corrupção. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, isso que é mortal, se revista da imortalidade. Já parou para pensar nisso? Irmãos, eu não tenho medo de morrer, eu só não quero morrer, entende? É claro, eu quero ser arrebatado. Esse negócio de morrer não é para a gente. Quando Deus nos criou, era isso que Ele tinha em mente. Mas o pecado trouxe o quê? Corrupção e morte. Não é isso? Olha comigo agora. Nosso corpo será semelhante do Senhor Jesus. Vamos lá agora para Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Assim como Ele é, nós seremos. Uau! Vira aí algumas páginas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Bom, o que nós estamos falando aqui, irmãos? O Senhor Jesus podia atravessar paredes. Lembram? Eles estavam reunidos e o Senhor Jesus entrou sem bater a porta. Ele simplesmente apareceu no meio deles. Estavam andando no caminho de Emaús, o Senhor chegou ao lado deles. Foi para Galiléia. E não tem mais limitação com o corpo glorificado. Não tem mais limitação física, de espaço, de tempo, de matéria. É disso que a Bíblia está falando. Quando a gente pensa em todos os avanços tecnológicos, hoje nós estamos falando de nanotecnologias, né? De coisas assim que a gente não consegue entender. É uma meia dúzia de pessoas só que conseguem entender aquilo realmente, mas está aí, está em tudo, está avançando em tudo, tecnologicamente falando. Ainda é pouco para isso que Deus vai fazer aqui, para um corpo glorificado. E aí agora então eu quero entrar aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, olha que interessante, vai lá comigo, porque tem uma parte interessante aqui também. Evangelho de Lucas, capítulo 24,
Deixa eu ler aqui com vocês o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 15. Irmãos, quando eu citei o pessoal da ficção científica, não tenha dúvida, todos eles leram a Bíblia, todos eles tiraram daqui. Eu não sei se vocês acompanham esses heróis, esses super-heróis. Da onde o Stan Lee, que era um judeu, tirou? Da Bíblia. E por que os heróis deles têm pontos fracos? Porque ele viu os heróis bíblicos e falou: esses são os nossos heróis? Com essas fraquezas humanas e tal. Eles tiraram daqui. Estão entendendo? Este é o grande best-seller. Só para a gente se situar aqui. Vamos lá, olha o versículo 15 de Lucas 24. Diz assim: e aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O que quer dizer isso? Olha o versículo 39 agora. O que diz o 39 também? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha aí o versículo 40, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, de carne e osso, da nossa concepção aqui, mas com uma matéria não mais limitada, uma matéria, um corpo glorificado. É isso que estão mostrando para a gente, com todos os sentidos. Olha o versículo 17, né, que diz: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus conversando com eles no nível baixo assim, de diálogo com as pessoas, sentidos. Versículo 18: e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? A morte, sepultamento e ressurreição. Só que ele está aqui ressurreto com o corpo glorificado. É o que o texto está mostrando para a gente. Olha o versículo 30 também. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Isso aqui é bom, irmão. Sabe por quê? Porque está falando aqui de comida, hein? Corpo glorificado que come, mas não porque precisa, come por prazer. Eu acredito, né? Eu penso isso. Já parou para pensar? Jesus estava, alguém falou um amém aqui, Jesus preparando um peixe assado lá no mar da Galileia para os discípulos. E, irmãos, eu já comi peixe assado, né? O St. Peter, né? Lá no mar da Galileia, de frente para o mar da Galileia, né? Mas eu tive fome no outro dia também. Mas o corpo glorificado, né? Com as capacidades de pensar, querer e sentir. Aí os versículos 19 a 27. Mas no próximo slide, né? Transformado, incorruptível, imortal, não sujeito às leis da matéria, para a gente finalizar aqui. Olha aí o versículo 31, que interessante aqui para a gente ilustrar. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Não é legal isso? Isso aqui é 2000 anos atrás, irmãos, aconteceu. Tudo que a gente tem, né, de pensamento para fazer essas coisas do futuro, trazer para nós hoje, quando a gente olha para a Sagrada Escritura, já está lá. Só que de verdade, não de ilusão, não de fantasia, como a gente vê nesses filmes, né? Olha o versículo 36 também. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ele disse: Shalom Aleichem. Estão vendo aí? E volta comigo lá para finalizar. Aliás, vamos ler aqui só: não sujeito à lei das matérias, como vimos, né? E para finalizar, vamos lá para 1 Coríntios 15, versículos 52 a 55. Toda essa porção agora vamos ler assim, vamos concluir. Vá lá comigo. Todo mundo comigo? Vamos lá? Diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Pensa comigo aqui um negócio muito importante. Por que Jesus tinha que vir a este mundo e tomar forma humana? Para morrer por mim e por você no nosso lugar, para vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia. Por isso que ele tomou forma humana, por isso que ele sofreu essa humilhação, desse esvaziamento, para se identificar comigo, com você, e fazer aquilo que nós não podemos fazer. E aí o versículo 55 diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Nós vencemos a morte em Cristo Jesus, e temos tudo isso que vimos aqui para sempre, sempre. Um corpo glorificado, um corpo glorioso. Mas eu quero terminar com uma história sobre o pastor Jaime Rose, que na região de Ribeirão Preto, junto com o pastor Bob Brennan, trouxe para as nossas igrejas, e não é à toa que o pastor Rômulo sempre tem trazido palestrantes, pregadores para falar sobre escatologia, porque ele cresceu ouvindo isso naquela região. E o pastor Bob Brennan e o pastor Jaime disseminaram a escatologia bíblica, como nós conhecemos nas igrejas fundamentalistas, e são lembrados até hoje por isso, um trabalho maravilhoso de conscientização. Mas o pastor Jaime era tão eloquente, né, nesses assuntos escatológicos, que ele foi convidado até para pregar numa igreja metodista sobre escatologia. E na igreja metodista o púlpito é num canto, e geralmente eles têm essa parte assim de flores, né, até uma cerquinha. E o pastor Jaime, vocês sabem, ele não para no púlpito, atrás do púlpito. Eu tive que parar porque tem aqui fixo, né, não dá para arrancar. Mas vamos lá, o pastor Jaime estava pregando, e vocês sabem, muito, muito eloquente: Jesus pode voltar esse ano, amém ou não? Aí o povo, amém. Jesus pode voltar esse mês, amém ou não? E o povo, amém, né? Essa semana, hoje, aí ele está indo para lá e para cá, ele aponta para cima e fala assim: olha ele aí. Todo mundo olha. Ele abaixa, irmãos, no cercadinho, e vem até atrás do púlpito abaixado. Ninguém olha para o lado, né? Fulano foi, eu fiquei. Não tem um pio na igreja. O pastor, estou em maus lençóis. De repente o pastor Jaime pula de trás do púlpito assim: te peguei, te peguei, te peguei. Quem já ouviu o pastor Jaime pregar sabe dessas coisas. E ele terminou, irmão, dizendo assim: você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Quem nos ouve, nos assiste em casa, está preparado? Quem vai ouvir isso, está preparado? Porque é o que vai acontecer. E quem vai subir? Os nascidos de novo, aqueles que creram de todo o coração. E os que não creram? Vamos falar amanhã. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. O pastor Fabiano vai chegar e vai estar orando por nós.